Que a misericórdia de Jesus envolva nossos corações para começarmos a transformar os nossos corações ainda endurecidos de carne numa manjedoura aonde o menino Jesus possa fazer a sua morada. Esse é o nosso propósito em relação a esse período que nos propõe assistente de palco aí. Ele fica coordenando também, né? A voz aí. Eu tenho hora que eu acho que não é muita vantagem a voz sair clara, não, porque ela, antes de chegar até vocês, chega no meu ouvido, né? Então, o meu compromisso é maior. Mas essa proposta nossa de falar sobre o Natal de Jesus, mas Evaldo, não é comum falar do Natal de Jesus no mês de dezembro? É por falha nossa. Por falha nossa. Porque nós acompanhamos ainda uma sistemática de um calendário, né, que nós sabemos que é um calendário gregoriano, que foi estabelecido por São Gregório lá no século XIV, e nós acompanhamos essa temática do Natal de Jesus e esquecemos que a proposta do Mestre é um nascimento diário nos nossos corações. Porque se nós fôssemos estabelecer apenas um único dia para relembrar aquela noite mágica lá na gruta, na cidade de Belém, ou não, porque existe, sabe, uma discussão muito grande, uma sistemática muito grande. Sabe o que você me ama? Que eu te amo também. Mas quando a gente quer trazer esse fenômeno do nascimento de Jesus, invariavelmente, ainda pelas nossas dificuldades, nós queremos associar o aniversário de Jesus a algo mais material, mais denso, mais próximo, não é? Eu prometi que eu não ia falar de Papai Noel. Eu prometi que não ia, né? Mas não tem jeito, eu tenho que falar, você me perdoe. Porque você vê o seguinte, a maioria das casas montam a árvore de Natal, né? Aquelas que podem, é uma árvore pequenininha, outros maiorzinha. Mas tem casas que tem árvore de Natal de 2 metros, né? Tudo enfeitada. E qual o tamanho do presépio? Quando tem, é minúsculo, né? Uns bonequinhos assim, sem nenhum tipo de afeição àquele momento. Por quê? Porque, lógico, a gente, por sermos ainda crianças morais, não crianças espirituais, somos crianças morais, ainda estamos distantes da maturidade moral que o Evangelho nos propõe. Nós ainda precisamos ficar encantados pelas bolas coloridas da árvore de Natal. E esquecemos de olhar para a manjedoura. Hoje eu vi até uma coisa interessante, Olis, numa festa de colégio, né, encerramento de ano, então um presépio vivo, e as crianças representando os animais, representando a família sagrada, e no lugar ali da manjedoura era um boneco, né, simbolizando Jesus. Só que a menininha devia ter uns 2, 3 anos, como ela era um dos carneirinhos, ela o que fez? Pegou o bonequinho e ela podia. Aí o São José foi e tomou dela, botou a criança lá, fez uma briga danada, que Maria disse também entrou na briga, o presépio acabou numa discussão danada. Sabe? Mas isso daí acontece em função de quê? Que nós, pais, avós, não transmitimos para as nossas crianças a finalidade primeira do Natal. Natal vem de natalidade, significa nascimento, comemoração de uma data quando aquele indivíduo que você quer relembrar nasceu. Como cada um de nós temos os nossos natais, temos as datas do nosso nascimento, e a gente não comemora, a gente não reúne a família. Eu costumo dizer que quando é aniversário de filho, mãe e pai festeja mais do que o próprio filho, ainda mais se for adolescente. Adolescente tudo é pagar mico, tudo fica esquisito, eu não vou convidar ninguém, aquela coisa toda, e depois quando cresce reclama que não teve. É uma frase normal isso. Então, se todos nós temos também o nosso Natal, e nós, muitas das vezes, né, nós ansiamos pela data do nosso aniversário para reunir a família, os amigos, mas nós ainda temos uma data de nascimento. Tem um livro
que eu aconselho que, quando tiver oportunidade, vocês escolherem ele. É um livro, o título do livro é Em Torno do Mestre, é do Espírito Vinícius. O nome que Pedro Camargo usou para psicografar através de Chico Xavier. E nesse livro, Em Torno do Mestre, tem um capítulo que ele fala, que ele pergunta onde o Cristo nasceu, onde e quando. Porque quando você faz esse questionamento íntimo, você sai daquela visão exclusivista de uma data. E eu vou falar uma coisa que eu vou chocar, mas eu sei falar, né? Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Essa data foi uma data elaborada pela Igreja Católica lá no século VI para poder estabelecer uma divisão de interesses do povo romano para a Igreja Católica. Tem toda uma sistemática, mas até porque no mês de dezembro nós aqui estamos nos deliciando com esse calor, um sol para cada um, né? No hemisfério norte é período de inverno e essa época lá está nevando. Então, o relato de Lucas, no nascimento de Jesus, ele diz que era uma noite suave, aonde os pastores estavam no campo com as ovelhas. Então, não há possibilidade, num inverno rigoroso que neva, os pastores estar com os animais no campo. Então, propõe-se dois períodos, duas estações do ano, que provavelmente seria o outono. O outono lá no hemisfério norte vai de final do inverno, que é julho, até o mês de setembro, chegando a outubro. Então seria aproximadamente, teoricamente, pelos estudiosos, que Jesus teria nascido nessa época. Derrubou todas as nossas tradições. Não, porque nós vivemos mais voltados para um aspecto de comunidade internacional dos interesses variados. O Natal é comercial, mas não estamos aqui para poder colocar essa visão se é certo ou errado, porque o próprio mestre fala que dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então a gente tem que ter muito cuidado. Mas nós não podemos estabelecer que o Natal representa a figura que eu nem sei se o velhinho é bom. Sabe? O Natal não pode simbolizar que seria o Papai Noel a figura principal. É um engano que nós, da Casa Espírita, nós insistimos de ensinar isso para nossas crianças. Insistimos e esquecemos de trazer a realidade. Assim, de uma forma mais brusca, vocês me perdoem, mas foi que eu ouvi uma vez de um irmão: na hora que tiver com grande tribulação na vida de vocês, tenta pedir Papai Noel para ajudar. Eu acho que vocês não vão ter resposta. Mas se pedir a Jesus, não ficarão sem uma orientação. E por que a gente, durante o ano todinho, sabe, Lisete, a gente não ensina as nossas crianças da evangelização a escrever cartinha para Jesus? Porque a figura, se você for colocar, não, Evaldo, tem a figura comercial, beleza. Eu espero em Deus que minha esposa não esteja assistindo. Senão eu vou apanhar, mas eu vou falar. Nós entendemos o aspecto comercial da coisa, sem sombra de dúvida. Mas Papai Noel, até a década de 30, a roupa dele era verde. Sabe por que virou vermelha? Porque a Coca-Cola quis. A Coca-Cola encantou a figura de Santa Claus, que representa a figura de Papai Noel. Mas quem é Santa Claus? Tinha um padre do interior lá de uma região lá da Finlândia, que ele, na época de dezembro, em lembrança ao nascimento do menino Jesus, ele pegava uma moedinha, colocava dentro de um saquinho e pendurava na janela dos moradores mais pobres da vila. Então, quando amanhecia o dia 25, todos daquela vila já iam ansiosos abrir a janela para ver o que Jesus tinha deixado para eles. Então, aí trouxeram essa figura de Claus, né, que era um padre, e santificaram ele e botaram Santa Claus. Como lá em Portugal, o nome dele é Papai Noel. Não, Papai Natal. Então nós não podemos continuar dentro da casa espírita e estimular as nossas crianças a colocar, que nem o Trigueiro fala numa
mensagem curtinha, mas eu achei muito bacana, colocar que o saco de presente do Papai Noel seja mais importante do que a cruz que Jesus carregou por todos nós. É uma questão de conscientização. Eu estou falando, eu não vou dizer que está errado a figura do Papai Noel, não, porque temos a nossa liberdade de interpretação. Mas qual é o objetivo do Natal? É lembrar o nascimento de Jesus. Lembrar aquela passagem, como eu falei, que os pastores estavam no campo com as ovelhas e veio uma grande luz surgirem e eles escutam a voz dos anjos. Glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. A nossa dificuldade de interpretação das lições do Evangelho é tamanha que a gente costuma falar e ouvir falar: glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Não, Emmanuel fala que os homens de boa vontade já têm a glória de Deus no seu coração. É boa vontade para com os homens que ainda não compreendem a mensagem que Jesus veio nos trazer a partir do seu nascimento. Se nós analisarmos, né, o que a história nos relata, que segundo o profeta Oséias, ele coloca, né, Belém, tu és a menor, mas de ti sairá o Messias, o Salvador. Belém quer dizer que em hebraico, Belém é a casa do pão. E como é que Jesus se manifesta, se apresenta para nós? Que ele é o pão da alma. Aquele que come desse pão não terá fome jamais. Como aquele que bebe dessa água, como ele falou para a samaritana, nunca mais terá sede. Então a figura de Jesus, ela tem que ser colocada. Mas eu não vai botar aonde? Lá na Rio Branco, lá na Presidente Vargas? Não, eu estava vendo essa semana, lá nos Estados Unidos, lá em Nova York, eles tem uma festa sempre de luzes, de cores, de propaganda de várias marcas. Esse ano eles botaram a sequência do nascimento de Jesus. A viagem de José e Maria até Belém, Maria grávida num burrico, até chegar em Belém, não encontrar hospedagem. Aí Jesus foi nascer numa estrebaria, não, foi numa caverna insalubre, sabe? Porque não tinha o tempo necessário para limpar aquele ambiente, porque ali tinha dejetos de animais. Pode falar cocô, não. Caso que eu falo. Sabe? Mas era um ambiente que não era um ambiente, hoje em dia, aos nossos olhos, saudáveis para uma mulher parir uma criança, mas foi o que tinha. Era onde podia abrigar. E mesmo assim, naquele ambiente ainda tosco, de tamanha dificuldade, diz Emmanuel na introdução do livro Antologia Mediúnica de Natal, que é um livro maravilhoso, maravilhoso. Emmanuel fala que na dificuldade de que os homens compreendessem a tarefa do Cristo, ele preferiu se acercar de animais, que ofereciam uma energia mais equilibrada. Sabe? Olha a preocupação do Mestre. Então, quando Jesus nasce naquele ambiente de tamanha dificuldade, sabe, cercado ali pelo amor imensurável de Maria de Nazaré, pelo amparo protetor de José, aonde entra a figura de Papai Nosso tudo? Eu não consigo mais, sabe, olhar a figura. Eu confesso que eu, quando mais novo, não vou falar uma coisa que assim, eu sei que só eu que fiz isso, porque eu já estou com uma idadezinha, né? Mas tinha um Natal lá no Maracanã da Xuxa. Você lembra, né, velho? Ela está rindo assim de nervoso, né? O Natal da Xuxa, Papai Noel descia de helicóptero, é uma coisa maravilhosa aqui. Eu estava lá, trabalhando. Bastava, né? Mas em que momento nós nos reunimos aos milhares para agradecer o nascimento do Mestre? O que significa para nós que somos associados ao termo cristão a figura, o nascimento de Jesus? Será que é apenas mais uma criança que nasce diante das dificuldades que a vida oferece, desde muitas épocas, para uma família pobre, humilde, simples? E quantas vezes nós olhamos, transitando na rua, uma mãe com seu filho
colo com um extremado amor, mesmo que ela não tenha um grão de arroz para dar. No Evangelho segundo o Espiritismo tem uma página da Rainha de França, né, que ela diz o seguinte, que ela vê, né, ela na espiritualidade, ela vê que a mãe eleva a criança no alto e entrega à caridade a oportunidade de alimentar seu filho que chora de fome. Tem uma história do Chico, eu posso contar? Posso? Quem está dirigindo ela? Ela tem que dizer que o Chico, numa noite de Natal, lá em Uberaba, estava ele e a irmã dele, e na noite de Natal, dia 24 a 25, ele normalmente tinha muitas pessoas na casa do Chico por qualquer motivo, mas naquele dia em particular estava só ele e Luzia. E ele, naquela noite, você sabia que o Chico tinha duas esposas? Sabia? Não? Duas esposas ainda tinha uma mãe. Eu posso contar essa história porque o Chico tinha. Porque uma esposa era o glaucoma e o outro era a angina. E a amante era a hérnia de disco que ele tinha. E naquela noite em particular, depois da ceia de Natal, um franguinho bem assadinho, né, com um arrozinho, uma boletazinha que mineiro não deve, né? Então, cabinha, marcamente a cabinha, não, era só a boletazinha mesmo, né? E aí ele comeu, fez lá a ceia junto com a Luzia, sua irmã, e foi deitar em função de que ele dizia que as esposas e a amante brigavam tanto, uma querendo mais atenção do que a outra, e ele não conseguia dormir com as meninas enraivecidas, e ele estava lá encolhido naquela posição fetal, e Emmanuel se apresenta para ele. E Emmanuel tinha aquela forma muito carinhosa de tratar o Chico, né? O que acha? Por que você está todo encolhido aí? Aí o Chico falou, senhor não está vendo que as meninas hoje estão aborrecidas comigo? Estava doendo tudo em mim. Aí o irmão falou assim, enquanto você está chorando aí de dor, Conceição e Lia estão lá no casebre delas, a míngua, há 2 dias, sem um pedaço de pão para comer. Tu está com dor, mas está com o bucho cheio, né, Chico? E você não acha que não é hora de você levantar e pegar um pouquinho desse franguinho, desse arroz e levar para Conceição e Lia, antes que ela desencarne com fome? Aí Chico ficou com vergonha, a gente também ficaria, né? E levantou, foi preparar uma trouxinha lá com a comida, com as coisas que tinha. Luzia falou assim, o que tu vai fazer, Chico? Tu não estava com dor? Mas eu vou lá na Conceição e na Lia. Chico, tu tá variando, Chico. Já é quase 1h da manhã, Chico. Você vai, não tem carro para lá. Pertinho, meu irmão. Para a gente ver. Tá bom? Você vai como para lá, Chico? Eu vou de pé. Mas, Chico, são 40 minutos de caminhada. Aí ele falou assim, mas Paulo de Tarso andou 5.000 quilômetros, eu vou andar só uns 3 quilômetros, é bem pouco, eu vou. E foi. E Luzia, que preocupada com ele, foi junto com ele. Quando depois de 40 minutos de caminhada, ele chega no portão de Conceição, que era, sabe, aquele casebre mesmo, bem tosco, bem simples, sem nenhuma possibilidade de conforto. E ele começou a bater palma e gritar, Conceição! Já acabou? Acabou, Bruno? Gente, vamos embora, acabou a tua cola lá. Isso é coisa do Bruno, né? Viu? Pegou para trás. Aí o Chico começou a gritar lá no portão, Conceição! Abre a porta, Conceição, sou eu, Chico. Aí ela abriu a porta, meio acanhada, já de madrugada, e falou, Chico, eu sabia que você não ia esquecer de nós, porque você trabalha com o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu e Conceição estamos aqui desde ontem, sem um caroço de arroz para apunhar na boca. E Chico falou assim, mas acabou a pobreza. Eu trouxe aqui uma ceia de Natal para você e para Conceição, para Lia. Conceição era uma senhora, à época de 80 anos aproximadamente, os cabelos desregrados, magrinha porque passava por muita necessidade, com uma fraqueza de andar natural daqueles que passam fome
fome, e a gente conhece muitas pessoas assim, e a sua neta, Lia, ele chamava de meu doce parafuso, porque a Lia era surda, cega e muda, e ela tinha um tronco torcido, então mesmo que os joelhos estivessem nessa direção, o corpo estava virado para trás. E por isso que o Chico chamava ela de meu doce parafuso. E Chico abriu lá o farnelzinho, Conceição falou assim: Chico, primeiro eu vou fazer um pratinho de Lia, que a bichinha já está juntando os olhinhos de tanta fome. E Lia fez, aí Chico falou assim: deixa eu dar para Lia, vai você comer também. E aí ela partiu um pedaço de angu, um pedaço de frango, de arroz. Lia comeu com tanta satisfação que ela soltava certos grunhidos e babava pelo descontrole da harmonia dela na face. E aí ela acabou de comer, a bichinha foi tão fraquinha que dormiu. Aí quando ela dormiu, o Chico arrumou ela lá na esteirinha, na esteira, não era na cama não, na esteira, ajudou ela a se arrumar lá, conversou um pouquinho com Conceição e falou: Conceição, assim que o dia amanhecer, Conceição, eu vou trazer uma coisinha aqui para você não ficar tão amigo assim com Lia. E quando ele saiu, ele foi voltando embora para casa com a Luzia, e aí a Luzia falou assim: ô Chico, anda devagar, Chico, senão eu não consigo acompanhar você. Ele falou assim: ah, Luzia, você é tão mole, Luzia, vem logo, vem me arrastar, eu sou mais velho que você. Aí a Luzia falou assim: isso aí, Chico, quem foi dois? Ele, menina, eu esqueci das dores, porque quando a gente se propõe a trabalhar no bem, a gente esquece da gente também. Então essa é a proposta do Evangelho de Jesus, sabe? É lógico, a gente acha que é justo, né? Quem pode ter uma mesa cheia, uma mesa recheada, não tem nada de errado disso, não tem nada errado disso, mas que pelo menos no transcorrer do dia, lembre-se que o menino Jesus, ele teve apenas uma tosca caverna para ser recebido, e é o rei do mundo. É aquele que vem nos trazer uma paz que a gente até tenta encontrar em outros objetos materiais, mas tão logo você obtém, né, alguma conquista material, vem outra conquista, outro desejo. E quando você consegue começar a agasalhar a figura de Jesus no teu coração, ele preenche, sabe? Ele preenche, depois de um dia, de um trabalho mesmo, que a gente precisa trabalhar para poder ganhar o nosso pão de cada dia, mas quando você trabalha com satisfação, você chega no final do dia e dá graças a Deus pelaquela oportunidade. Então, o Natal, na visão espírita, é um Natal de uma realização diária e não de uma única vez por ano. Nesse livro que eu citei, Pedro Camargo pergunta quando Jesus nasceu, quando o mestre, aonde o mestre nasceu. Ele faz diversos relatos, que é muito comum você encontrar variedade desses relatos na internet, no YouTube. Ele coloca lá que para Paulo de Tarso, Jesus nasceu à porta de Damasco. Quando ele vai em busca de satisfazer a sua necessidade material de poder e de conquista, e ele vai no transcorrer do deserto que levava até Damasco, ele vai refletindo sobre a sua juventude, sobre a sua infância, de uma família bastante rica na cidade de Tarso, e ele vai refletindo sobre o vazio que ele sentia no seu íntimo, apesar de ser, como Emmanuel retrata ele no livro Paulo Estevam, apesar de ser um rapaz novo, ele tinha todos os atributos, todas as meninas iam gostar, era bonito, rico e saradão. Ele tinha tudo de bom, ele tinha o respeito daqueles da sua raça, mas ele sentia falta de alguma coisa. E quando ele chega à porta de Damasco, naquela busca dele de prender os cristãos lá em Damasco para poder supliciá-los e eles pudessem esquecer o amor deles ao Cristo e voltar para o redil de Moisés, que na visão dele era o grande profeta, e ele vê uma luz no relato de Atos dos Apóstolos, uma luz mais forte do que o sol de meio-dia. Imagina a intensidade dessa luz. Se para o sol você já não consegue olhar na direção dele, não é? Agora imagina uma luz que é mais forte do que o sol de meio-dia. E ouve aquela voz:
Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta, quem sois, Senhor? Caiu da montada, já não estava enxergando mais nada no aspecto material, e de dentro daquela luz ele ouve, eu sou Jesus a quem tu persegues. Saulo não quis fazer nenhum tipo de explicação, como se aqui Evaldo desencarnasse, chegasse na espiritualidade e, Evaldo, o que tu fez do teu tempo lá na matéria, do conhecimento que o Evangelho te proporcionou? Aí eu já ia começar a minha história, não, sabe o que é? Quando a gente quer dar uma desculpa que não convence, a gente começa com essa frase, sabe o que é? Saulo não, Saulo só falou assim, que queres que eu faça? Olha o poder de convencimento do amor de Jesus para uma pessoa que era altamente qualificada dentro da cultura hebraica. Ele era um doutor da lei, ou seja, ele conhecia as Escrituras na sua profundidade que a Escritura dava, mas não na interpretação da ação do que o Pentateuco oferece. E Jesus só diz para ele uma coisa, entra na cidade que lhe será dito o que fazer. Quantas vezes nós viemos aqui no Samaritano na esperança de que alguém diga para a gente o nosso direcionamento. Olha, você sai daqui, pega o ônibus, vai em tal lugar, que você vai achar um emprego, você vai achar a casa, você vai achar namorado, você vai tirar a sorte grande na Mega Sena. Muitas das vezes a gente vem para uma casa espírita ou para um templo protestante, um templo católico, na esperança de ter os nossos problemas solucionados. Eu costumo dizer que isso quem oferece é a organização Tabajara. Acabar os seus problemas. Lembra dessa charge da época do humorismo? Então, não é assim. Não é assim. A proposta de nós permitirmos que Jesus nasça no nosso coração é de ter a certeza que eu tenho alguém que vela por mim. Que na noite mais escura, com maior tempestade, eu sinto a mão do Mestre sendo estendida para mim, me dando suporte para eu caminhar. Não é para me carregar. Porque Jesus não propôs isso a gente no seu Evangelho, no período da sua exemplificação. Ele fala, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Não prometeu nos carregar, não. Então, se nós viemos aqui na casa espírita, numa sexta-feira, achando que a gente ia ter Jesus para botar a gente na carcunda e sair levando por aí, não vai. Aí a gente se desilude. Aí a gente acaba se desesperando, porque não é do jeito que a gente quer. Jesus poderia ter uma cena que Lucas relata, que passado 30 dias do nascimento do menino, ele tem que ser levado ao templo para o processo de circuncisão, aonde ele será conhecido pelo nome que o pai der. A mãe não podia opinar, era o pai que opinava. E aí, no templo, tinha todo um processo bem interessante, que botava a criança em cima da mesa, a criança nua. Menino ou menino? Menina era 40 dias depois do nascimento, menino 30. Botava a criança nua e o sacerdote fazia, sabe o que, Vera? Beliscava o braço da criança. Aí a criança chorava, logo não era muda. Batia palma, se assustasse, não era surda. Ia com o dedinho no olho do neném, ninguém fechava o olho, não era cego. Era uma forma rudimentar de ver os sinais da criança. Por quê? Porque se a criança tivesse qualquer deficiência, não podia dar nome. Entendeu? Não podia dar nome. Quer ver? Vou dar um exemplo para vocês. Barrabás. Lembra da história da crucificação? Que ele foi oferecido para ser trocado e nós escolhemos ele? Barrabás, filho de Abás. Por que ele não tinha direito de ter o seu nome de criança? Pela sua conduta moral, que era completamente ao contrário daquilo que a Torá previa. Então, todas as vezes que se chamava alguém pelo nome do pai, filho de, era sinônimo de que alguma coisa não estava muito legal com ele. Então, e muitas das vezes, para ele colocar que ele era um homem de moral, um homem de confiança, ele usava o nome do pai, que era uma pessoa também de confiança. Barnabé, um dos discípulos,
Bar, filho de Nabé. Então, quando ele chega lá antes de ele chegar lá no templo com a criança, havia um casal à porta do templo, um homem chamado Simeão, o justo. Para um povo hebreu chamar o homem de justo, ele tinha uma conduta ao longo da sua vida irretocável. Nenhuma vírgula de dificuldade ele teria tido ao longo da sua vida. Então ele era chamado o justo. E tinha uma mulher ao lado dele, que era Ana, considerada a profetisa Ana. E Simeão, ele tinha feito um pedido na sua prece íntima a Deus, que ele não desencarnasse sem ver a salvação. E quando ele vê José e Maria subindo as escadas do templo com aquela criança, ele percebeu uma luminosidade muito grande naquela família. E ele achou interessante. Então, quando a Maria chega próximo, ele pergunta: deixe-me pegar essa criança. E quando ele pega a criança que tira os panos, ele vê o rosto resplandecente do menino Jesus, ele começa a chorar. E ele diz: Senhor, despede em paz o teu servo, pois meus olhos já viram a salvação. Quem é que olha para o menino Jesus no presépio com essa percepção? De Jesus ser o Salvador do mundo. Ser aquele que a gente anseia no nosso íntimo, na nossa alma, querendo encontrar alguém que possa acalmar a tempestade do nosso coração. Aquele que, mesmo ouvendo as nossas lágrimas noturnas, no travesseiro, né? Quantas vezes a gente chora no travesseiro, no silêncio da noite, sem soluçar, né, Carlinhos? Para não de chamar a atenção. Quantas vezes? E Jesus veio, Jesus acalma, Jesus ampara as nossas dores no silêncio do seu amor. Então, quando Simeão pega aquele menino, ele fala assim: como podes tu, tão frágil, vir a salvar o mundo? O mundo está cheio de maldade. Tu nasceste de um casal tão simples, tão humilde de recurso. Não poderias ter nascido no palácio de César, aonde teria todo o povo romano para cumprir as tuas ordens, aonde has de implantar o reino de Deus, que é a tua proposta, a tua promessa. E diz Humberto de Campos, no livro Boa Nova, que a criança, num gesto natural, tirou as mãozinhas de dentro do pano que a enrolava e acariciou o peito de Simeão. Simeão desencarna, volta ao plano espiritual, e lá no plano espiritual ele tem a definição desse segredo, o que o menino fez ao passar a mão no seu peito. Era Jesus dizendo para ele que o desejo dele é transformar os nossos corações no reino de Deus. Transformar os nossos corações na manjedoura simples, para que ele possa se abrigar e fazer morada ali. É essa a finalidade como a doutrina espírita vê o Natal. Não vê o Natal já na proposta de Jesus ressuscitado e subindo para a glória do Pai, como diz Atos dos Apóstolos. É mostrar que um menino, ele é capaz de transformar os nossos corações tão endurecidos, tão indiferentes à dor alheia. Cada vez que você passa, e é evidente, não é toda hora que a gente tem condições de dar uma ajuda financeira a quem está na rua. Tem dia que não dá mesmo, a gente sabendo disso. Mas uma prece custa nada não, gente. Sabe? Pedir a Jesus que ampare, que auxilie, que ofereça condições daquela pessoa sair daquela condição, que nos ampare pelo excesso da sua misericórdia. Natal de Jesus sem misericórdia no coração não é Natal, é festa. Um amigo, uma vez conversando com um amigo dele, judeu de nascimento e de prática judaica, ele perguntou se esse amigo judeu iria na casa dele na noite de Natal. Ele falou: vou, me convidar, vou, porque eu sei que vai ter comida, vai ter bebida, porque vocês festejam a noite de Natal, não é uma reunião religiosa. Quem de nós, na noite de Natal, de 24 para 25, reúne toda a família e propõe fazer uma prece, agradecendo a Jesus
aquele, não é vantagem nenhuma, você já sabe. Estou falando para mim, que não sabe. Sabe? Por que a gente não troca o nosso objetivo da noite de Natal? Por que não troca a ansiedade dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos sobrinhos e afilhados pelo presente? Sabe? Pelo presente, lembrar a eles que o maior presente que a humanidade recebeu foi a vinda do Mestre. Porque quando a gente desencarnar, trenó de Papai Noel não carrega ninguém. Agora os braços do Cristo nos dá o suporte para a gente levantar e caminhar. O Natal, na visão espírita, é uma realização de tarefa diária, não é um dia, não. É todo dia você olhar no seu semelhante, no seu irmão, um Cristo, um Jesus, que precisa do teu apoio, do teu amparo. É você sair da temática tão batida da noite de Natal ou do dia de Natal, aonde as pessoas buscam, através da ilusão de um presente, resolver os problemas de um ano todo. Por que a gente não inicia a nossa noite de Natal um pedido sincero de perdão pelas palavras ditas, pelos silêncios que muitas das vezes eles magoam mais do que uma frase, uma mão estendida, tantas vezes a gente esconde a mão para não ajudar. Não vou ajudar não. Poxa, fulano não merece. Sabe? O mestre fala, não julgueis para não ser julgado, na mesma medida que o julgado é o semelhante, tu será julgado. Se você acha que você tem a possibilidade, a capacidade de apontar o dedo para o erro do irmão, não queira saber o quanto que a espiritualidade lamenta esse ato. Porque todos nós somos espíritos faltosos. Todos nós viemos de trajetórias de erros que certamente fosse feita aqui. Lembra, antigamente tinha uma brincadeira chamada Jogo da Verdade. Ela não tinha maior mentira, né? Mas tinha o nome de Jogo da Verdade. Dava uma encrenca danada, porque aí falava, eu não gosto de você, aí dava uma confusão. Mas digamos que a gente quisesse fazer um Jogo da Verdade aqui, colocar as suas dores morais aqui, em público. Quem ficaria? Quem olharia um para o outro e falaria assim, eu te entendo, eu também errei, eu também erro, e se não tomar conta eu vou errar de novo. A proposta do Natal, na visão espírita, é um Natal de permanente reconciliação. Não esperar um dia no ano para se reconciliar, não. Sabe aquela noite de Natal, que você está com a família toda reunida, e aí você beija no rosto, porque não pode morder, todo mundo vai ver, vai ficar feio pra caramba? Sabe? É você, no transcurso do ano, você ir dissolvendo aquela mágoa que está empedrada dentro do teu coração. Sabe? Certa vez um benfeitor espiritual falou assim, existe ingratidão? Vocês acham que existe ingratidão? Aí eu também balancei a cabeça aqui. Aí sabe o que ele falou? É porque vocês são tudo orgulhosos. Porque quando você ajuda alguém e espera retorno, isso é orgulho, não é caridade, não é auxílio. Quando você faz o bem a alguém, seja quem for, porque tem pessoas que têm mágoa do filho, da filha, do genro, da nora, do sogro, da sogra, só não tem mágoa dela mesma. E quando alguém fala que está magoado de alguma coisa que ela falou, acha um absurdo. Então a gente pode pegar o nascimento de Jesus em qualquer época da nossa jornada e falar assim, hoje eu vou fazer diferente. Hoje eu vou buscar tirar essa mágoa dentro do meu peito, porque muitas das vezes a gente fala assim, eu não guardo mágoa de ninguém, mas a Vera falou uma coisa para mim em 1980, no dia 10 de janeiro, que eu não esqueço. Isso é mais do que mágoa. Sabe? Isso é mais do que mágoa. Então, se eu estou um coração magoado, eu não tenho como transformá-lo numa manjedoura. E eu não permito que o Mestre nasça no meu íntimo. Porque Jesus nascer na figura simbólica do Natal que comemoramos hoje, ele faz parte de uma grande mídia comercial, mas não tem nenhum sentimento íntimo de mudança para mim. Não tem. Quando nós propomos a montar na nossa casa o presépio, de qualquer forma, qualquer tamanho, não importa, mas que você faz aquilo com carinho, como se realmente você estivesse preparando dentro da tua casa um
um ambiente para o mestre morar. Para o mestre morar. E morar não é um dia no ano, porque Jesus, ele é espaçoso. Se você der margem, ele toma conta do teu coração e aí você vai fazer aquilo que ele mais espera. Aquele que quiser vir após mim, disse Jesus, negue a si mesmo. Ou seja, tenha mais vontade, eu quero assim. Eu sou assim. Para mim ou é assim ou é nada. Não é essa a proposta de Jesus. O negar a si mesmo é você compreender que o outro ainda não tem o entendimento que você tem. E é no Evangelho aquele que tem mais dá a quem tem menos. E eu quero exigir toda a compreensão do outro para mim. E o mestre, ele não fez exigência de nascer num palácio, ele nasceu numa gruta, cercado por animais. Sabe? Então, o que a doutrina espírita nos propõe na questão do nascimento do Cristo é um nascimento dentro do teu coração, e é individual, gente. No meu coração pode nascer hoje, no teu amanhã, no outro, no coração daqui a 10 anos. O mestre não marca tempo, sabe? Ele não tem relógio. Quem temos somos nós. Porque o tempo de Jesus é o tempo de Deus. E quantos séculos, quanto tempo Jesus está esperando que a gente abra o nosso coração? Não para as nossas satisfações materiais, tá bom? Não rola, não dá certo. Porque Jesus fala para a gente que ele veio nos trazer o reino de Deus. E o reino de Deus não tem nada de material. O reino de Deus é uma satisfação íntima, aonde um sorriso é a melhor recompensa por todo o trabalho que você teve naquele dia, naquela oportunidade. E a gente ainda está, claro, em busca de um salário, em busca de algo que satisfaça os nossos desejos materiais. Mas Jesus fala que ele veio para os corações simples. Qual é a simplicidade que Jesus nos propõe? A gente ainda associa a simplicidade com o modo de vestir, né? Ou pela condição de moradia, ou pelo local que a pessoa mora. Se a pessoa mora num lugar de mais dificuldade de acesso, é um lugar simples. E a simplicidade que Jesus nos propõe é aquela simplicidade de você fazer o teu melhor, não o melhor do outro, o teu melhor para recebê-lo dentro da sua casa íntima. O Natal de Jesus é no momento que cada um de nós determinar. Mas repito, se você permitir que Jesus nasça no seu coração, ele vai te tomar por completo. Porque é assim, o mestre nos envolve. Ele nos propõe olhar para o outro com um olhar de amizade, de carinho, de respeito. Seja quem for. Seja quem for. Todos nós aqui, encarnados e desencarnados, viemos em busca do apaciguamento do nosso coração. Quem pode dar a gente? Papai Noel ou Jesus? A escolha sempre vai ser nossa. A escolha sempre vai ser nossa. Num livro chamado Há 2000 Anos, onde relata a história de Públio Lentulus, conhecido entre nós como Emmanuel, quando ele vai ter com Jesus, ele relata no livro que ao olhar para Jesus, o seu olhar tão sereno, ele não teve como não se ajoelhar diante do mestre. E ele se questiona, um senador da República Romana, um homem que tinha poder na Judéia superior a Pilatos, ele se ajoelhar diante de um carpinteiro. Será que a gente teria coragem de se ajoelhar diante de Jesus e falar para ele, como Maria falou, faça-se em mim segundo a tua vontade? A proposta do Natal de Jesus, a cada ano que passa, na nossa jornada física, é nos propormos um acolhimento do Mestre no nosso íntimo. Aquelas portas lá, para muitos de nós, são a porta da esperança, diante das dores, das dificuldades que nós enfrentamos. Mas toda vez que a gente cruza aquela porta, a gente tem que olhar para trás que vem outro depois da gente. E olha para a gente como sendo aquele que pode dar a esperança, o conforto, a amizade, o carinho. Porque quando a gente chega aqui,
Se eu chego pela primeira vez, eu não sei quem é o trabalhador da casa, quem é que está vindo pela primeira vez, eu não sei. E eu olho para todo mundo aqui na esperança de receber um sorriso, se possível um abraço, porque é a casa de Jesus. Um mestre nos ampara na figura do menino Jesus ou do homem Jesus, do menino recém-nascido frágil ou daquele homem na cruz também frágil aos nossos olhos. Mas a fragilidade dele some quando ele fala: Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. E até hoje nós temos muitas dúvidas nas nossas ações em relação a Jesus. Nós queremos humanizar Jesus. Olha, não faz isso que Jesus castiga. Castiga não, gente. Jesus é amor. Deus é amor. João fala na sua epístola, né, que Deus é amor. E a partir do momento que João diz que Deus é amor, para ele o Cristo nasceu. E o João, o evangelista, acompanhou Jesus na sua jornada aqui na terra. Mas para aquele momento, quando ele identifica a Deus como sendo o amor, que o amor é como se vocês tiverem, eu vou deixar um trabalhinho de casa para vocês, pega lá a Bíblia de vocês, abre lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, excelência do amor. O amor não se ensoberbece, não exige, o amor é compassivo. E é esse amor que a gente deseja a cada dia, não só no Natal, mas a cada dia, implantar em nossos corações para Jesus nascer. E olha, eu tenho no meu íntimo que a hora que eu permitir que Jesus nasça no meu coração, a minha vida toda se transforma. Não nas conquistas materiais, embora sejam necessárias, mas não podemos colocar isso como objetivo da nossa realidade atual. Mas eu tenho certeza que eu vou começar a olhar para o meu próximo como próximo, ao meu irmão como irmão. Que Jesus nasça nos nossos corações. Muito obrigado.